professora Valéria, professora de português e inglês aqui no campus IFTM, campus Uberlândia Centro, e vamos conversar um pouco sobre o livro A Metamorfose do escritor Franz Kafka. Então, o que você sabe sobre o Franz Kafka? Se você já leu alguma das obras dele além da Metamorfose, e se sim, quando foi seu primeiro contato com o autor? Bom, eu já li a obra A Metamorfose, né, de Franz Kafka. Li para o vestibular, então já tem aí bastante tempo, né, que eu li pela primeira vez. Mas é uma obra bem recorrente ao longo da nossa vida acadêmica, né? Nós estamos sempre fazendo leituras ou releituras dessa obra, né? Porque é uma obra que permeia aí o nosso universo como seres humanos, né? Inseridos numa sociedade. É uma obra canônica, né? Está dentro dos cânones, ou seja, são aquelas obras importantes para a literatura, especialmente a literatura ocidental. Então, são aquelas obras que marcam pela sua criatividade. Então, ela permanece aí como uma leitura indicada e importante. O que você tem a dizer sobre as obras do Franz Kafka e a sua escrita? Você considera uma leitura mais fluida, uma leitura mais fácil, mais difícil no caso, e uma compreensão da escrita também? Não é uma leitura difícil, então qualquer pessoa, até uma criança pode ler, que ela vai entender a história em si, né? Ou seja, aquela materialidade linguística. Isso do ponto de vista da escrita, então ele é bem direto, ele não usa palavras grandiloquentes, ele é uma obra mais descritiva, objetiva, né, sem uso de muitos adjetivos, mas sob o ponto de vista da clareza, né, ela está ali na escrita e na história como personagens, clímax, contexto, né? Mas na verdade, uma grande metáfora de nós, seres humanos, organizados numa sociedade, especialmente uma sociedade capitalista, né? Então, é preciso que se leia. A compreensão da obra em si é simples, porém a interpretação dela requer mais conhecimento, mais abrangente, mais filosófico e mais social. Como você já falou, você leu o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. E o que você acha da relação dos personagens com o protagonista na questão de toda essa transformação dele? O que você achou do contexto da história? Bom, como é uma narrativa direta, objetiva, né, assim, que tem algumas falas diretas dos personagens ali na obra, né? E vamos dizer assim, o clímax da história já aparece logo nas primeiras linhas, né? A gente vai aceitando essa história já de início, né? Essa metamorfose, e a gente vai lendo para ver aonde o autor quer chegar. E aí, dentro dessa narrativa, aí nós encontramos os personagens, que é a mãe, o pai, o próprio protagonista, que é o Gregório, e a irmã, né, dele. E assim, diante dessa questão dos personagens, né, vão surgindo esses acontecimentos extraordinários, né, da metamorfose dele em um inseto. Ao longo da narrativa, o autor não esclarece o porquê, como, né, a razão dessa metamorfose, e aí ele vai agindo naturalmente, né, como se essa metamorfose fosse uma coisa natural, e ele não demonstra ter assim, nenhuma preocupação com isso, né? E aí, ao longo dessa metamorfose, vão aparecendo os demais personagens, no caso a mãe, o pai e a irmã. E aí ele tenta
de alguma forma, né, continuar levando uma vida normal, depois que ele se transformou no inseto. A única preocupação dele é chegar atrasado ao trabalho. Então, logo no início, ele vai tentando, né, estabelecer uma comunicação normal com os seus familiares, e eles vão ficando ali do lado de fora, esperando que ele saia ali de dentro, e imaginando que alguma coisa aconteceu, mas também preocupados que ele vai perder a hora do trabalho, vai perder a hora do trem, né? E ao longo dessa trajetória aí da narrativa, os personagens vão demonstrando uma certa indiferença a ele, né, pela série de acontecimentos que vão ocorrendo, vão se mostrando indiferentes até o ponto de deixá-lo morrer de inanição, né, e ignorá-lo totalmente por uma série de outros fatores, né, porque eles precisam, ele era o provedor da casa, e aí eles precisavam arranjar meios de subsistência, né, de trabalhar. O pai foi trabalhar no banco, a mãe bordava, a irmã trabalhava como caixeira viajante lá, viajante não, mas como vendedora, né, de uma loja. E aí eles foram se preocupando mais com os seus afazeres e esquecendo o Gregório, né, e o grande problema que ele estava enfrentando. Acredito que a partir do momento que ele não foi mais útil, ele foi deixado de lado como Sim. familiar. Então, após a leitura, né, como a senhora mesmo já disse, a senhora consegue trazer alguma reflexão sobre realmente o que é ser humano? O que é ser humano ou o que é ser humano? Ser humano. Ser humano. O que é ser humano? Isso. Diante da perspectiva do Kafka. Isso. Bom, ser humano, para mim, né, é você não se preocupar tanto só com a relação de trabalho. Ele é importante, mas a nossa vida não é pautada só por isso. E eu acho que o Kafka quis mostrar e mostrou de uma maneira bem, como é que eu vou dizer, contagiante, né? Porque a gente, enquanto leitor, parece que você está na situação do personagem, querendo resolver aquele problema que é do personagem, e ao mesmo tempo você começa a perceber o tanto que nós somos ou estamos presos a algumas regras, vamos dizer assim, algumas normas, regras da sociedade, em que prevalece a questão do mundo do trabalho. E na relação do mundo do trabalho, a única coisa que hoje em dia é importante é produzir dinheiro, capital, né? Se você está produzindo capital, você é útil. Se você não produz capital, você não serve para essa sociedade que está colocada hoje. E aí você é obrigado a trabalhar, às vezes, em lugares ou em algumas profissões que a gente muitas vezes não se identifica, mas é o que realmente vai render a nossa capacidade mínima de subsistir, né? De conseguir ali, né, se vestir, se alimentar, ter saúde, né? E o personagem de Kafka mostra exatamente isso. O personagem não era feliz no que fazia, e aí ele foi acometido dessa metamorfose, que foi uma espécie de adoecimento, né? E aí, a partir do momento que ele deixou de produzir, ele deixou de ser importante, inclusive para a família, e passou a ser um inseto insignificante,
e que, de certa forma, atrapalhava a família a levar uma vida normal. Acho que as pessoas acreditam que se você trabalha, você é humano. A partir do momento que você não trabalha mais, você não é nada, não é ninguém. E isso acontece muito hoje em dia. E a nossa próxima pergunta é realmente isso. Você acredita que a Metamorfose seja um livro espelhado da vida do autor? Porque o Kafka, ele sempre, nas biografias dele, ele sempre teve um problema muito grande com o seu pai, ele não tinha uma relação muito boa, ele era mais ligado na irmã, isso pode até se perceber no livro. Você acha que o livro ele vai retratar um pouco da vida dele, implicitamente ou explicitamente? Com certeza. A maioria das obras do Kafka, ele coloca muito essa relação que ele teve com o pai, que não foi uma relação saudável, nem uma relação feliz, né? Porque o pai era judeu, então o Kafka queria viver da literatura, porque ele queria escrever, né? E o pai achava que ele tinha que ter um emprego de gente normal, né? Não, vamos dizer assim, não considerava a literatura como algo que fosse prover as necessidades que ele poderia ter no futuro. E aí ele foi trabalhar como fiscal de uma espécie de fiscal como se ele fosse um corretor de seguros, mas seguro de saúde do trabalho. Então ele ia para as empresas, né, para avaliar essas questões da saúde trabalhista. E era um emprego que, vamos dizer, normal, né? E aí ele trabalhou com isso e concomitantemente ele escrevia. Mas ele morreu, de certa forma, jovem, aos 49 anos, de tuberculose, que era bem a doença que acometia essas pessoas que não se adaptavam a essa sociedade vista como uma sociedade normal, comum, voltada só para o mundo do trabalho. Bom, a Metamorfose ela é considerada até hoje um clássico, né, por representar uma crítica à sociedade. Você acha que essa crítica ainda ela é forte? E como a gente pode relacionar as nossas vidas de estudante com essa crítica? Bom, ela já é uma obra universal, canônica, importante dentro do universo literário, justamente por isso, porque ela passa a ser atemporal. Então, todos os conflitos que o Gregório, personagem protagonista de A Metamorfose, passa, todos nós passamos, né? Em maior ou menor grau, todos nós temos essas mesmas, vamos dizer assim, estamos às vezes presos dentro de um corpo de um inseto, né? E a gente tenta sair disso, porque a gente tenta se adaptar, mas ao mesmo tempo a gente tem essa dificuldade de só viver para o mundo do trabalho, porque a gente tem outros interesses, outros desejos, né? Outras capacidades, mas a gente precisa desse mundo do trabalho. Então, o tempo todo, a gente está preso nesse inseto, querendo se libertar dele. Há momentos que às vezes a gente até consegue, mas há momentos que não. Então, o Gregório representa nós seres humanos nesse mundo extremamente capitalista. E quanto a vocês estudantes, né, o que ele pode trazer de crítica, né? Porque vocês estão começando iniciando nesse universo do trabalho, em que vocês têm que escolher uma profissão, escolher com o que trabalhar. E hoje em dia, né, nessa sociedade que já não é moderna, né, porque o Kafka escreveu o personagem dele
no início aí da modernidade, nós já estamos meio que ultrapassando essa modernidade, né? Uma modernidade fluida em que nada é garantia, né? Que não tem limites, que não tem fronteiras, em que ao mesmo tempo as coisas mudam e se transformam numa velocidade muito grande. Vocês, estudantes, têm uma certa dificuldade, com certeza, em escolher esse caminho do mundo do trabalho. O que fazer, como fazer, por que fazer e se a escolha vai ser a melhor. Muitas vezes a gente fica com aquele receio, será que eu sigo o que eu realmente quero fazer ou eu vou numa profissão que eu sei que vai dar dinheiro? Que acho que é o que todo mundo pensa aqui como estudante, que é o medo da gente fazer algo que a gente não gosta, mas pelo dinheiro, ou seguir o que os pais querem, porque tem muito disso ainda. Por mais que a gente esteja no século XXI, alguns pais ainda ficam te obrigando a fazer, tipo, você tem que fazer isso, porque eu não quero filho pobre, porque eu não quero filho passando dificuldade. E eu acho que, por mais que a gente vai entrar nesse mercado de trabalho ainda, a gente acaba que está meio preso ao rótulo de estudante. O estudante tem que estudar, não importa o que ele tem que fazer, é estudar 24 horas por dia, não importa se ele vai dormir ou não, ele tem que estudar. Aí a cobrança, né, é mais ou menos ali o que o pai do Kafka fazia com ele. O pai do Kafka, do autor. É mais ou menos o que ele fazia com ele. Olha, você quer ser escritor? Mas escritor dá dinheiro, você tem que escolher uma profissão que vai te render alguma coisa. Então, alguma coisa assim, que depois, no final da própria história, ele produziu esse capital, mas ele não usufruiu do capital. Porque a casa em que eles moravam foi ele que comprou. E ele sempre preocupado em prover os pais e a família. Ele despreocupou quando o pai disse que tinha uma reserva financeira. E aí quando ele deixa de existir, né, a casa que ele comprou é vendida, a família muda para uma casa menor, porque a casa era grande, então dava muito trabalho, precisava de muitos empregados, né, muitas cozinheiras que arrumava, né, e ao longo da história eles vão perdendo isso também, então vai ficando difícil. E aí eles vendem a casa, ou pelo menos tinham a pretensão de vender, e usar o dinheiro para viver bem e felizes. E o final da história mostra bem isso. Quer dizer, muitas vezes a gente entra no desejo de alguém, né, ou no desejo dos pais, porque os pais querem sempre o melhor para nós, né? Querem que a gente siga numa profissão, que a gente tenha sucesso nessa profissão, para que a gente consiga subsistir nessa sociedade que cobra muito isso. E aí a gente fica nesse dilema, fazer o que eu gosto ou fazer o que vai me prover. Mas aí também é uma coisa que, né, a gente não tem controle, porque às vezes você faz o que gosta e ganha bem, e às vezes você ganha bem sem fazer o que gosta e acaba como o Kafka, aliás, o Gregório de Kafka, né? Preso num inseto, mas ao mesmo tempo se sentindo aliviado, porque foi no inseto que ele teve uma certa liberdade. Bom, então a nossa entrevista chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação, foi muito importante e rico para nós em questão de conhecimento ter você aqui. E gostaríamos de saber se podemos usar essa imagem na apresentação. Pode, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. Não sei se eu cumpri os objetivos, né, vamos dizer assim, na sua totalidade, né? Mas é um assunto que eu gosto muito, né, dessa questão, né, dessa metáfora de capitalismo, de desumanização, né, porque realmente a gente está caminhando para a desumanização. E aí eu agradeço muito, espero que vocês reflitam, né, com a obra de Kafka, A Metamorfose, que apesar de ser assim, como uma história clara e objetiva, meio
chatinha, mas a metáfora é bem valiosa e importante para a gente levar para sempre. É isso. Obrigada. Muito obrigada, então. Obrigado.